Vamos conversar agora com o governador de Minas, Romeu Zema. Governador, boa noite. Muito bem-vindo à CNN Brasil. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aí de volta com você. Obrigada, governador. Minha primeira pergunta ao senhor é que, enfim, por todas as informações e declarações que o senhor tem dado, há indicações de uma tendência para o relaxamento das medidas de combate, né, a Covid-19. E hoje o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, decretou estado de calamidade pública na cidade exatamente por causa da pandemia. Por que visões tão diferentes? O que está acontecendo, governador? Bem, Minas Gerais, nós somos 853 municípios. E eu gostaria de lembrar que a grande maioria deles são municípios muito pequenos, com 5, 10 mil habitantes, onde sequer existe estrutura de transporte público, onde as pessoas vão trabalhar de bicicleta ou até mesmo a pé, devido serem cidades muito pequenas. E na grande maioria dessas cidades, nós não tivemos nenhum caso suspeito e muito menos óbito com relação ao coronavírus. E eu não sou favorável a dar o mesmo remédio na mesma dose para doentes completamente diferentes. Aí é que está a questão. A região metropolitana realmente é a região mais afetada pelo vírus, mas Minas não é Belo Horizonte. Belo Horizonte é 20% da população do estado e os outros 80%. O que o senhor está dizendo para a gente é que serão regras específicas para cada localidade. Isso ajuda no combate à pandemia? Mona Lisa, serão regras específicas. Vale lembrar que não é uma liberdade total. Nós teremos aqui um protocolo que vai fazer com que a reativação da economia seja gradual, segura, criteriosa e colocando a preservação da vida acima de tudo. Minas Gerais hoje, para você ter ideia, quem nos assiste, tem apenas 3% dos leitos de UTIs ocupados por pessoas portadoras do coronavírus. Nós temos disponibilidade de 51%. Se hoje nós tivéssemos 17 vezes mais casos do que nós temos, nós teríamos leito suficiente. E a nossa curva de novos casos está estável. Então, nós temos sido um estado que está conduzindo muito bem essa questão. E será que não podemos testar alguma coisa com muito critério, com muito zelo pela vida? Carol, por favor. Governador, eu vou sempre falar o nome de quem vai fazer a pergunta para o senhor, porque estamos com o nosso time todo reunido para que a gente possa conversar, então, sem se atropelar. Minha parceira, Carol Nogueira. Governador, boa noite. Eu vou retomar um fato de domingo, quando governadores de 20 estados assinaram uma carta de apoio aos presidentes da Câmara e do Senado. O senhor não assinou essa carta e escreveu o seguinte no Twitter: não cabe a mim discutir o relacionamento entre os presidentes da República e da Câmara. A minha questão é, governador, não discutir o relacionamento deles. Essa falta de diálogo entre o presidente da República e o presidente da Câmara não pode prejudicar financeiramente o estado de Minas, já que estamos falando de um embate em torno de um plano de socorro a estados e municípios? Eu diria que sim. Quanto melhor for o diálogo entre o presidente e a Câmara, o Senado, sem dúvida o país só tem a ganhar. Mas aqui em Minas, lembrando que o governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, estamos entre os estados mais endividados. E o meu governo tem sido um governo onde eu estou aqui sempre apagando incêndios. Eu tenho tanto a fazer aqui em Minas que não me julgo
na condição de estar opinando naquilo no qual eu não estou participando diretamente. Eu venho do setor privado e sempre valorizei muito essa questão de atribuições. Cabe, na minha opinião, ao presidente, aos chefes da Câmara, aos chefes do Senado, chegarem a um entendimento. Se colocar mais gente ali, é igual briga de casal, não são os externos, os terceiros, que vão ajudar a resolver. Agora, o nosso time fazendo pergunta. Caio Junqueira, por favor. Oi, governador, boa noite. Até que ponto o fato do senhor não endossar essas manifestações dos governadores se deve ao fato de o senhor estar pedindo socorro financeiro ao Palácio do Planalto e ter uma dependência ali nesse sentido de apoio, inclusive com suspensão de dívidas, parcelamento de dívidas, sob esse aspecto? Até que ponto a condição financeira do seu estado faz com que o senhor tenha uma posição mais próxima ao Palácio do Planalto e menos politizada, como tem tido outros governadores? Uma questão não tem nada a ver com a outra. Foi no governo anterior ainda que o Estado de Minas conseguiu a liminar junto ao Supremo Tribunal Federal e suspendeu o pagamento de juros da dívida. Situação que agora foi estendida aos demais estados. Essa posição minha tem muito a ver com a forma minha de gerir. Eu, como disse, sempre fui gestor e gosto muito daquele velho ditado, cada macaco no seu galho. E eu já tenho muitos problemas em Minas para resolver e não gostaria de estar opinando de forma distante sobre aquilo que eu não conheço detalhes e que eu não estou a par. Não é uma questão de omissão, é uma questão de posicionamento. Sou amigo dos governadores, sou amigo do presidente, mas, na minha opinião, cada um deveria se ater à sua função. Essa é a minha visão. Sim, agora a pergunta do Fernando Molica. Governador, boa noite. O senhor se manifestou entre domingo e ontem sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro naquele ato lá em Brasília, ato onde havia muitas pessoas pedindo a volta da ditadura. O senhor chegou a dizer algo como estaria havendo um exagero, um certo, se não me engano, a palavra é totalitarismo contra o presidente da República, nesta condenação àquele ato, aquela participação do presidente naquele ato. O senhor não acha que aquele ato foi um ato delicado, para usar uma palavra aqui mais elegante, em relação à questão da democracia? O senhor aprova a presença, o senhor aprova aquele ato, o senhor aprova a presença do presidente Jair Bolsonaro naquele ato? Falo para o senhor tem muitos incêndios a apagar, mas a democracia também é algo que a gente tem que manter à prova de incêndios, não? Perfeito, muito pertinente o seu questionamento. Eu gostaria de dizer que nessa data era dia do Exército, nós tivemos, pelo que eu observei, manifestação em diversos quartéis em todo o território nacional e o presidente, como um ex-membro do Exército, participou, pelo que eu acompanhei, da solenidade em Brasília. E alguns dos participantes, pelo que eu vi, vale lembrar que eu não fui estudar o caso, é o que eu vi superficialmente e à distância, levantaram cartazes ou fizeram alguma apologia à volta da ditadura. Eu, como democrata, como liberal, vale lembrar que o meu partido, o Partido Novo, talvez seja o partido mais liberal do Brasil hoje, sou totalmente contrário a qualquer tipo de atitude antidemocrática, qualquer tipo de atitude que venha ferir a democracia. E lembrando que democracia, uma das grandes virtudes dela é dar opinião, qualquer que seja ela, você tem de respeitá-las. E vejo que está dentro desse contexto, mas sou contrário a qualquer apologia à ditadura. Isso aí tem de ficar muito claro. E me parece que, devido ao fato do presidente estar presente, alguém fez conexão. O presidente está presente e tem algum manifestante falando de ditadura. Então, me parece que pela fala dele, hora nenhuma isso surgiu. Sim, agora a pergunta da analista Renata Agostini.
Olá, boa noite, governador. Falávamos há pouco, inclusive aqui no Expresso, sobre as negociações em torno do projeto de socorro aos estados. O governo resolveu não endossar o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas sim negociar com o Senado um novo projeto, porque entende que o valor que foi fixado pelos deputados é muito alto e que seriam necessárias contrapartidas dos governos para que esse dinheiro, esse reforço ao Caixa fosse distribuído. Queria ouvir do senhor a sua opinião, o que Minas Gerais, o senhor até pontuou agora, né, tem uma situação financeira muito difícil. O senhor aprova essa decisão do governo federal de patrocinar um novo projeto, prevendo, por exemplo, congelamento de salários de servidores por 24 meses, essa é uma das sugestões, e um valor fixo em vez da compensação da arrecadação que vier a ser perdida? Bom, eu posso dizer que todos os estados vão depender dessa ajuda do governo federal. Aqui em Minas Gerais, até o final do ano, nós estamos prevendo uma perda de arrecadação de 7,5 bilhões de reais, o que é muito expressivo e o que vai inviabilizar totalmente a nossa gestão, porque nós temos compromissos que não são passíveis de redução, como folha de pagamento, pagamento a aposentados e outros. E sou da opinião que o governo federal, sim, precisa ajudar os estados num valor condizente com essa perda que está acontecendo e que prejudica principalmente os estados do Sudeste e do Sul, onde o ICMS é muito representativo. E essa recomposição deveria ser feita baseada nos valores em que os estados estão perdendo. Do meu ponto de vista, fica muito mais justo do que um valor fixo. E, além disso, sou da opinião que tende a haver, sim, contrapartida. Tem estados que estão numa situação muito diferente de Minas, e mesmo estados que estão apertados, muitas vezes têm usado qualquer tipo de recurso adicional para favorecer algumas categorias. Deveria haver, sim, algumas contrapartidas por quem estará recebendo esse recurso. Governador Romeu Zema, mais uma vez, Mona Lisa Perrone, quero voltar ao assunto que abriu essa entrevista, que, enfim, é curiosidade, é pauta e é repercussão em todo o país por causa exatamente das medidas de combate à Covid-19, as medidas de combate à pandemia. Então, para ficar muito claro, para mim não ficou, enfim, não sei se o time também está com essa dúvida, exatamente qual é o futuro próximo em relação às regras para o Estado de Minas sobre o relaxamento ou não das medidas de isolamento. O senhor pretende, por exemplo, na semana que vem ou na outra, estou conjecturando, começar a fazer relaxamento de regras para quais municípios? Como fica a situação de Belo Horizonte, já que eu disse também, lá o prefeito decretou calamidade até o dia 31 de dezembro. O senhor poderia ser um pouco mais didático para a gente entender a situação do Estado como um todo em relação a deliberações? Ótimo, realmente ficou faltando parte do conteúdo. Como eu disse, em Minas somos 853 municípios. Provavelmente hoje nós não temos dados, porque é uma informação dinâmica, metade desses municípios já estão com as atividades econômicas quase que operando de forma normal. Talvez as exceções seriam igrejas, escolas, casas de shows e espetáculos. E muitas vezes essa liberação conduzida pelos prefeitos não é uma liberação segura, uma liberação que segue algum tipo de protocolo que proteja adequadamente a população. O que eu estarei fazendo aqui no estado de Minas é um protocolo que vai orientar cada prefeito que quiser liberar algumas atividades na sua cidade, inclusive citando aquelas que são prioritárias e as menos prioritárias, mencionando áreas do estado onde há mais ou menos disponibilidades de leitos de UTI.
informando diariamente a quantidade de novos casos e como está a curva da sua cidade ou da sua região. Dessa maneira, nós queremos estar conduzindo uma reativação gradual, responsável e segura das atividades econômicas. E como eu citei aqui, cada cidade é um caso. Se o prefeito de Belo Horizonte entende que deve manter as atividades aqui fechadas, e eu concordo com ele, porque Belo Horizonte é o principal foco do Estado, que ele tome essa decisão. Mas não é o caso da grande maioria dos municípios de Minas Gerais. Tá certo. O Fernando Molica pediu aqui para fazer mais uma pergunta. Molica? Não, eu só queria... O senhor decretou esse estado de emergência há um mês, né, no dia 20 de março, né, que o senhor decretou essas medidas restritivas. Nessas cidades, essas centenas de cidades de Minas Gerais, dá para estabelecer em termos de porte das cidades? Ou seja, eu conheço algumas cidades lá do interior de Minas, tem cidades bem pequenas, outras cidades médias, cidades maiores. Daria para estabelecer mais ou menos uma linha? Onde é que o senhor vai propor uma liberação maior? São cidades médias, cidades grandes? O que entra, o que sai? O que permanece restrito e o que abre? Dá para ter uma linha geral? Como eu disse anteriormente, a decisão depende de cada prefeito, mas eu posso salientar o seguinte: a região norte do estado, noroeste, nordeste, a região que tem fronteira com a Bahia, com o Distrito Federal, com Goiás, é a região que tem sido menos afetada. E a região sul do estado, que tem divisa com São Paulo, com Rio de Janeiro, e também a capital, são aquelas que estão sendo mais afetadas. E, com certeza, os prefeitos estarão atentos para esse nível de contágio que já ocorre no estado. Mas eu quero deixar claro, nós estaremos fazendo aqui o protocolo que vai orientar as medidas que serão adotadas nesta reativação gradual. Cabe ao prefeito a implementação, não ao governador. Como eu disse, nós temos casos e casos aqui. E qualquer generalização da minha parte seria muito perigosa. Tá certo, governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui ao vivo com o grupo, o time do Expresso CNN, ao vivo aqui na CNN. Obrigada, governador, uma boa noite ao senhor.